Fundado há 2 anos no subúrbio do Rio de Janeiro, famoso por contribuir com várias ações sociais, hoje possui mais de 2.000 seguidores nas suas redes sociais. Conheça o Valqueire Futebol Clube. Quando eu te mostrei o projeto do Valqueire, eu sabia que tu ia aceitar. E quando eu mostrei, tu já logo entrou no projeto e tá até hoje, hein, me ajudando pra caramba. Não, e aquele momento ali foi um momento ali que começou a aparecer uns times, né, de futsal diferentes. E um time de igreja, que era dessa igreja, que era a ISCBR, começou a tomar uma notoriedade estranha, né, na galera. E tinha os campeonatos regionais ali do Vila Valqueire e tudo mais, e a gente acabou de novo se encontrando de alguma forma. E aí surgiu essa ideia. E dessa ideia eu já tinha saído do Valqueire, porque mesmo sendo um time de igreja, né, tinha muitas tretas. Então acabava que era muito desgastante para quem só queria, tipo, curtir, jogar bola e ganhar, enfim. E você tinha que levar uma parada muito a sério. A gente falou, não, pode ser uma parada muito a sério, né? Mas ao mesmo tempo pode ajudar as pessoas, pode ser um objeto de transformação que é muito englobando tudo que a gente passou junto, né, Paulista? O projeto do Valqueire, ele teve muita influência desse time aí, né? O time que era da tua igreja, né? O ISCBR. Exatamente. Foi um time modelo aqui na nossa área, né? Um time que as pessoas queriam jogar, ou então queriam participar de alguma forma. Então, querendo ou não, ele também serviu um pouco de modelo para o Valqueire. Né? Não só para o Valqueire, acho que para outros também. Eu acho que eu conheço mais uns dois que olharam e falaram, pô, vamos tentar seguir nessa onda e tudo mais. A CBR era o time da igreja, né? Só que, tipo assim, era um grupo mais do que só jogadores que eram da igreja. Tinham pessoas que eram fora da igreja. Mas o Valqueire, cara, assim, o primeiro momento que você conversou já bateu exatamente por isso, por eu estar saindo, né, de um time como o ISCBR, querendo voltar a disputar campeonato, só que, tipo assim, eu queria, como a gente sempre, né, a gente se encontrou de novo depois do Jacarepaguá Futebol Clube, a gente jogou futebol de campo junto, não lembra disso? Que tu era atacante. Então a gente tinha essa vontade, né, competitiva, tinha esse apelo, mas ao mesmo tempo a gente queria estar comemorando como se fosse anos atrás, né, com os amigos. Então o Valqueire me desencadeou essa vontade de estar entre pessoas maneiras e tudo mais. E até eu acho que ajudei de alguma forma, acho que o Renan foi pra lá, acho que o Lucas Matheus também foi muito não, vamos levar ele, pô, e tal. Tiveram algumas pessoas assim que apareceram, né, e de bairro que a gente jogava, e tiveram pessoas que eram muito próximas da gente e a gente quis levar, né. E aí cresceu, né, e acho que eu queria que você contasse um pouquinho, Bruno, um pouquinho de qual foi a sua ideia inicial, né, para a gente chegar no nível de, vamos fazer uniforme, caramba, esse é o nome, a gente fez um churrasco, enfim. Teve todo um planejamento antes de fazer a loucura do que é hoje, a gente vai contar daqui a pouco, se tornou. O Fut7, né, o Futebol Society, que é jogado hoje aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o que mais chama atenção, pelo menos a mim, é a forma como é conduzido os bastidores, né? Então, assim, eu sempre fui muito observador, ainda sou muito observador. E eu comecei a reparar que, por exemplo, quando a gente jogava no ICBR, era um time muito forte, que tinham jogadores muito bons, só que era um time que não conseguia ser campeão. E aí eu começava a pensar o porquê disso, né? E teve uma fase do ICBR que a gente começou a treinar toda semana, né? A gente alugou um campo uma vez por semana, treinava à noite, e foi o período que nós conseguimos chegar até uma final, né? Perdemos na final, mas foi um jogão. Só que eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, cara, não basta o time de o Fut7 hoje, não basta ter craques. Tem que ter jogadores que saibam a sua função dentro de campo. Até porque é um campo menor, né, cara? Até para você se mover, você tem que estar pensando à frente, você tem que conhecer o teu parceiro. Então, assim, o Fut7, ele engloba o físico, engloba, mas a parte mental ela é muito melhor, né, aproveitada no Fut7. Então, assim, você vê muitos jogadores fora de forma, né, assim, no Fut7 brilhando e sendo jogadores excepcionais, porque é um estilo diferente. Então, eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, se eu criasse um time, né, que tivesse como uma base ali a amizade,
mas ao mesmo tempo fosse um time que fosse treinado com um aporte, né, nos bastidores muito forte, talvez a gente consiga mudar um pouco o cenário do futsal. E essa foi a minha intenção. E a minha intenção também ao criar o Valqueire foi porque eu percebi que o futsal aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, ele tem uma proporção muito grande e que não tem uma função social, né? O Valqueire foi criado antes da pandemia, mas a gente já tinha essa mentalidade, né, de falar assim, cara, eu não quero ser só mais um time de futsal, não quero ser só mais um time de futsal, eu quero ser relevante, né? Então, eu falei assim, como eu botei o nome do time como o nome do bairro, então, nos bastidores, eu comecei a focar nos comércios, né, daqui do bairro, comecei a focar nos jogadores que moram aqui no bairro, né, nas competições que são jogadas aqui próximo ao bairro. Eu cheguei com a proposta para os comerciantes aqui do bairro, eles gostaram demais, né? Rolava uma expectativa de surgir um projeto assim. Até porque nenhum time de futsal demonstrou ter tanta organização assim como a gente, né, nos bastidores. Eu fiquei mais ou menos 1 ano tentando criar o Valqueire para sair do papel. Então, assim, durante esse 1 ano, eu fiquei estudando como é que eu poderia fazer para conseguir patrocinadores, como é que eu poderia fazer para conseguir jogadores, como é que seria a filosofia do Valqueire. Então, ele não foi criado da noite para o dia, né? Teve toda uma preparação. E, hoje em dia, a gente está aí com grandes patrocinadores. Queria até agradecer cada um deles, principalmente você, a tua empresa. O Lincoln, para quem não sabe, né, além de meu amigo, é um cara que chegou junto no projeto Pra Valer, né, foi goleiro da nossa equipe. Só não é hoje em dia porque está morando em outro estado, infelizmente. Mas as portas aqui do Valqueire estarão sempre abertas para ele. E para a empresa dele, né? A Delink está fazendo um trabalho surreal, né? Fora dos gramados, e está conseguindo seguir a linha do nosso raciocínio, né? A Delink consegue ter a mesma visão que a gente tem, né? Então a gente consegue ficar mais forte ainda nos bastidores. Exatamente. E, cara, uma parada muito maneira, assim, né? Que a gente faz algumas coisas, é por isso que eu até queria falar de religião quando a gente começou a falar e tudo mais, porque as pessoas não acreditam, mas tem algumas coisas que acontecem que não dá pra explicar, entendeu? E uma dessas não só a amizade, mas essa questão do futsal, esse insight, essa sacada tua foi muito interessante, porque hoje em dia a gente olha pro cenário, por exemplo, eu tô em BH, eu joguei em São Paulo e joguei no Rio futsal. E quando você chega no Rio, hoje, mas isso começou junto na mesma época que a gente começou a conversar sobre isso. Hoje a gente tem Flamengo, tem Botafogo, tem Fluminense, tem time de futsal do Bangu, do Madureira, e é num nível nacional e até internacional. O Grêmio agora com Douglas, camisa 10, ganhou a Libertadores, o Vasco ganhou a Copa do Brasil de futsal, então isso é engraçado que ver acompanhando também, né? E assim como esses times começaram a lançar as coisas, o Valqueire também estava se posicionando na mesma época. Então essas coisas que acontecem, eu gosto muito de deixar registrado porque a gente não sabia, e aconteceu, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente não tem o aporte dos clubes. Não tem Cruzeiro, Atlético Mineiro, América, entendeu? Tão assim dentro do futsal, disputando campeonatos estaduais como tem hoje aí no Rio. E eu acho que esse acho que o melhor início de um time de futsal, ainda mais no Rio, que a gente sabe que tudo é difícil, né? Até para achar o campo com a dimensão adequada, enfim. Aqui em BH tem 10, 15 por esquina. Agora no Rio, que tem a dimensão, que é campo bom, enfim. Tem tudo isso, né? E, cara, sobre Delink, velho, a ideia de patrocinar um clube, eu acho que surgiu muito do que a gente fez, né? Muitas das coisas que a gente implementou no Vila, no Serranense, no RT, enfim, nos outros clubes que a gente passou, veio muito de teste. E quando eu quis arriscar em patrocinar um clube, não foi por uma questão de só disposição, mas que eu pudesse usar esse clube para ser meio que, cara, tipo um caça-níquel meu, entendeu? Eu poder ir lá e arriscar o que eu planejei, o que eu tenho estudado, o que eu tenho para servir não só como portfólio, mas para subir a marca. E eu acho que essa colaboração é o que faz sentido hoje. De tudo que a gente vai fazer a partir de hoje, 7 horas da noite,
que é o lançamento. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado antes do lançamento. Tudo que a gente vai fazer a partir de agora vai servir como experiência para a gente usar em outros clubes. Então o Valqueire está sendo ali o laboratório para a gente pegar e implementar em outros clubes. E isso é muito legal, eu poder ter essa liberdade, né, Bruno? Acrescentar uma coisa, tá? Na verdade, duas coisas. Que daqui a menos de 10 anos, tá? Nós vamos ter o futsal como uma profissão, né? Ele vai ser profissionalizado. Então vão existir clubes pagando salários para jogadores jogarem no futsal. Então, eu acredito que a gente está se encaminhando para esse cenário. O Valqueire, como um time amador de futsal, isso já vem a segunda, né, coisa segundo adendo que eu vou falar. Hoje, nós somos os pioneiros, tá? A gente vai fazer... estamos inserindo agora, né? O pioneiro no Rio de Janeiro de um time que tem um time futsal masculino e um futsal feminino, os dois juntos. Aqui no Rio de Janeiro não existe, eu fiz essa pesquisa. Ou só existe um time feminino, ou só existe um time masculino. Às vezes, um time masculino cria ali um time feminino, mas com outro nome, com outro uniforme, com outra identidade. Então, você ter uma marca com um time masculino e um feminino, o Valqueire é pioneiro nisso. Então, e outra coisa que nós vamos ser pioneiros também, né? As equipes amadoras estão investindo muito em publicidade, né, nas suas redes sociais. Isso é um fato. Mas eles investem em designers, assim como nós também investimos aqui no Valqueire. E também vai trazer o nosso pioneirismo na questão do audiovisual, né? Esse vídeo de lançamento do uniforme de uma forma totalmente profissionalizada. O vídeo tá assim, coisa de cinema, tá absurdo. Quando eu comecei a pensar nesse vídeo, né, e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, cara, dá pra fazer, a gente tem pouco tempo, né, eu fiquei no Rio uma semana, mas eu acho que tem que ser algo emblemático e marcante. E aí, quando a gente conversou, na hora eu falei, cara, vamos voltar lá naquele campo que a gente treinava de terra batida e vamos fazer um ensaio lá. Eu acho que faz todo sentido. E aí, por causa do horário, a gente teve que usar iluminação, que não era nem uma ideia de início, mas aquilo ali trouxe também um charme, entendeu? E uma diferenciação, né, muito absurda dos outros clubes. Né, que a gente começou a gravar no campo que nós iniciamos. Só que o uniforme do Valqueire, ele foi inspirado no começo do clube. Porque quando eu comecei o Valqueire Futebol Clube, ele começou com um escudo totalmente diferente do que é hoje, e a cor era azul, né? O nosso uniforme era para ser azul. E então a gente manteve essa coisa do passado no nosso escudo atual, né? Numa tonalidade um pouquinho mais escura, que é o tom ali mais pro escuro do azul, o azul marinho, né? Só que a gente resolveu fazer um uniforme no azul claro, para relembrar o nosso passado, né? Da onde que a gente veio, de como surgiu. Isso é muito louco. Eu acho que o pessoal estava vendo aqui umas partes do vídeo e, cara, o uniforme ficou muito maneiro. Eu entendo que acho que teve alguma questão de paleta de cor, né? De tecido, mas, cara, quando tava todo mundo junto, uniformizado, e os caras viram pela primeira vez o uniforme, realmente foi, assim, muito legal para eles, porque foi uma evolução daquele uniforme que a gente iniciou para esse hoje, com camiseta, com regata, enfim. Este vídeo foi produzido pela The Link Produções. Se você curtiu, acompanhe nossos trabalhos nas nossas redes sociais.